Muito bom dia, aluno, tudo bem com você? Eu vou explicar para você agora o passo a passo de como você solicitar o estágio, tá? Então essa parte é bem tranquilo, precisa ler com atenção, precisa olhar tudo que as tutoras olham, senão você não vai conseguir fazer. E claro, não conseguindo, mesmo assim, com os vídeos que a gente gravou, com os passo a passo, tudo mastigadinho, com o que tem na plataforma, venha presencial no polo, né? Ou ligue para a tutora e ela vai te explicar, né? A gente aqui do polo, a gente tenta fazer uma ponte entre você e a faculdade, né? Então, assim, tem o setor certo por protocolo, por ligação lá, mas a gente tenta minimizar aqui e ajudar o aluno para ficar mais fácil, tá? Eu sei que o estágio, ele no começo ele é assustador, né? Quando eu fiz estágio, também, né, antigamente a gente tinha as dúvidas, mas é tranquilo, tá? É só seguir o passo a passo e hoje tem tudo mastigadinho. Quando eu fiz faculdade, não tinha isso, eu fiz presencial, na faculdade não orientava assim, não era tão fácil assim. Hoje a gente tem tudo mastigadinho, mas eu sei que é muita coisa e gera um pouquinho de dúvidas, mas é importante seguir o passo a passo, tá? Ok? Então nesse vídeo eu vou explicar o que a tutora manda para você. Primeiro, o aluno quer fazer o estágio, certo? Não pode começar do nada, precisa pedir autorização, né? Porque tem o seguro, tem várias coisas, né, que a faculdade precisa saber, né, e precisa autorizar o aluno, né? Então são regras do MEC. Então vamos lá. Então a primeira coisa, o aluno precisa saber em quais áreas que ele tem que fazer estágio dentro do curso dele. Então se o curso for pedagogia, em quais áreas da pedagogia eu tenho que fazer? Eu posso fazer todos nas áreas juntos? Quantas horas por dia de estágio? Quantos meses de estágio? Já vou explicar isso, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro tu tem que pedir o cronograma de estágio. Em quais áreas que você vai fazer? Por exemplo, na pedagogia, a pedagogia são 5 áreas que tem que fazer estágio. Educação infantil, fundamental, gestão escolar, inclusiva, né, fundamental 1. Então são várias áreas. Né? Então o aluno pode fazer um estágio após o outro. Né? Não tem como fazer todos juntos. Né? Então tem que pedir autorização para fazer, né, todos os estágios ou pedir autorização para fazer um por um, ok? Então vamos lá. Pediu autorização, pediu o cronograma, já sabe quais áreas que você vai fazer o estágio? Agora você tem que escolher um local para fazer o estágio. Então se é numa escola, eu vou pedir lá para a diretora minha conhecida para fazer o estágio lá. Se é num banco, né, se é na área administrativa, se é numa área de estética, eu vou escolher um local para fazer o estágio. Escolheu o local, você vai pegar os dados do local e vai abrir um protocolo para a faculdade fazer contato com a instituição e iniciar o processo de convênio. Aí você tem que pegar o nome do local, o nome da escola ou do lugar que você vai fazer, né? Eu falo escola porque tem bastante aluno de pedagogia, né? O CNPJ do local, o e-mail e o telefone. Então são 4 informações que tem que passar para a faculdade via protocolo, ok? A faculdade vai devolver a resposta no protocolo para você e aí eles vão enviar alguns documentos para você que você precisa pegar as assinaturas do local para poder ter autorização. Vinícius, mas meu Deus, tem que abrir protocolo e protocolo e protocolo. Precisa, né? Porque isso é tudo um passo a passo. Né? Primeiro é pedir o cronograma, depois daí escolhe o local e daí já envia os dados para a faculdade, daí eles mandam, né, os documentos, e o terceiro passo é preencher os documentos e mandar depois para a instituição, né? Então assim, no terceiro passo você vai receber esse termo aqui, ó, tá? Vamos falar sobre o termo. Então você vai receber esse termo aqui, ó, que é o termo, o convênio de concessão de estágio. Lá vai ter um documento com as cláusulas, tudo, e daí lá no final você tem que preencher os dados. Aí você tem que pegar, por exemplo, aqui os dados da faculdade, né? Você vai ter lá os dados da faculdade, lá vai ter os dados da concedente que você precisa preencher, vai ser tudo em documento Word para você editar. Aí você, nessa parte aqui precisa preencher exatamente, bem certinho os dados da instituição, né? Aí aqui você vai colocar a data, né? E aí você vai colocar, né, o nome do representante legal e o carimbo e a assinatura. E aqui no outro local também vai ter a assinatura da faculdade. Provavelmente já vai vir assinado, talvez, né? Após receber, precisa imprimir e coletar as assinaturas e carimbo e solicitar, ok? Beleza. O segundo documento que vocês vão receber é o TSE, é o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório. Aqui tem tudo desenhado, gente.
As tutoras aqui fizeram tudo bem mastigadinho para vocês. Lá você recebe o material pronto já, mas elas assinalaram, riscaram, explicaram o que você precisa fazer. Então aqui, ó, nessa primeira parte, o local da concedente, o nome da escola que vai realizar o estágio, né, ou empresa, né, o nome da representante legal e assinatura do documento seja da diretora, do caso da escola. No segundo, na letra B, aqui vai ser os dados, tem que colocar os dados do aluno, né? A cada 3 meses, um módulo, ou seja, né, precisa colocar em qual semestre que o aluno está, colocar tudo bem certinho as informações sobre o aluno. Na cláusula primeira, colocar o nome do curso, precisa colocar o nome do curso que você vai fazer, aqui ó, tem até um asterisco ali que você tem que colocar o nome do curso. Na cláusula da segunda, descreve o nome do local da concedente, coloca o nome da onde você vai estagiar, se é numa escola, se é numa clínica, se é num banco, né? Na cláusula terceira, aqui precisa ter uma atenção especial, precisa colocar a carga horária do estágio. Então assim, pessoal, o estágio você só pode fazer de 4 a 6 horas por dia, né? Durante a semana é de 20 a 30 horas. Então, por exemplo, você precisa colocar o horário que você vai fazer o estágio, né? Então você tem que calcular aqui, é uma conta que você tem que fazer. A gente vai fazer um textinho lá explicando como fazer essa conta aqui, mas é bem simples. São de 4 a 6 horas por dia que você vai fazer de estágio. Ah, vou fazer 4 horas, então é 20 horas por semana. Durante o mês são 80 horas, né? Então, mas o meu estágio tem que fazer 400 horas. Então você vai levar mais do que um mês para fazer o estágio, né? Então assim, eu vou fazer só o estágio da parte 1, que é 100 horas lá, depois eu vou fazer o 2 mais para frente. Então essa parte aqui, ó, você precisa se organizar as horas e entender a parte de carga horária. Você não vai fazer o estágio numa semana. Tudo é carga horária, né? Tem que calcular, ok? Na parte quinta, nessa parte não se faz necessário preencher, ok? Na parte da cláusula quinta, se tiver os dados, preencher. Aqui, ó, o estagiário, durante a vigilância e tal, aí você vai colocar os dados que está pedindo ali. Na cláusula oitava, atenção especial, aqui precisa pôr de forma geral ou de forma específica, né, qual estágio você vai fazer. Então, nessa parte aqui, precisa colocar em quais áreas que você vai fazer o estágio, que você recebeu lá o cronograma, lembra? Então, você vai colocar, eu vou fazer o estágio na educação infantil, vou fazer o estágio em tal área, né? Então, esse vídeo que eu estou gravando aqui é para todos os cursos, né? Então, eu falo muito em pedagogia porque é bastante aluno que tem em pedagogia, mas pode ser administração, pode ser estética, né? Então, aqui você vai colocar o dia que você vai começar o estágio e o dia que você vai terminar. Lembrando que você só pode fazer de 20 a 30 horas por semana. Se o estágio ali tem, de educação infantil, por exemplo, ele tem 100 horas, então você vai levar um mês praticamente para fazer esse estágio, né, de segunda a sexta, né? Então aqui tu tem que calcular e colocar exatamente. Isso é um acordo teu e da diretora. Então essa parte é você que coloca como que você vai fazer o estágio e quando que você vai começar e quando você vai terminar, depois autorizado, ok? Nessa outra parte aqui, ó, leia com atenção. Nessa parte precisa estar atento o dia, né, que precisa ser enviado. Lembrando que tem que ser com 15 dias antes de iniciar o estágio, porque o aluno não pode iniciar o estágio sem o consentimento da instituição. Então você não pode colocar a data ali de hoje, você tem que colocar a data a partir de quando for autorizado. Então, se você pedir autorização hoje, eles vão te autorizar entre de 5 a 15 dias. Então, você tem que colocar que você vai começar a fazer o estágio ali no mês que vem, por exemplo. Então, tem que cuidar muito dessa parte das datas, tá? Qualquer dúvida, pede para as tutoras que elas explicam melhor. Atenção especial nessa parte aqui, ó. O aluno precisa preencher conforme o que está no cronograma de estágio, né? Então, precisa seguir muito o cronograma de estágio, né? O plano de atividades que você vai fazer, né? Aqui tem um modelo, né, no cronograma para quem é aluno de pedagogia antes de 2023, né? O estágio 1, 2, 3, 4. Então, tem o cronograma também de outros cursos, né? Então, você vai receber o cronograma do teu curso que você está fazendo, se é pedagogia, se é administração, etc. Então, você tem que colocar aí o cronograma do que você vai fazer, né? Por exemplo, na pedagogia e educação infantil, o aluno vai observar, compreender a rotina da escola, participar de atividades com crianças, auxiliar o planejamento das atividades diárias, executar atividades lúdicas, né? Então, essa parte, se tu tiver dúvida, pergunta para as tutoras, abre um protocolo, né? Conversa com a professora lá na escola, né? Então, assim, aqui são as atividades que você vai fazer lá na escola, né? Então, é uma coisa muito do aluno e da escola, o que será desenvolvido no estágio, ok? Na última parte, você vai colocar os dados do estagiário, os dados da faculdade que vai ter
e o da escola, o CNPJ da escola, né? Colocar todas essas informações e vai pegar as assinaturas, ok? Da mesma forma que lá no começo, né, tem lá o termo de convênio de estágio que tu também vai pegar. Então são dois documentos diferentes. Então é o termo de convênio de estágio e o termo de TSE, de compromisso do estágio, né? Então esse aqui do compromisso ele é mais detalhado com as informações, o que você vai fazer no estágio. Então precisa colocar tudo bem certinho, né? Qual que é a carga horária, em qual área do estágio que você vai fazer, né? Qual que é o tempo, os dados da diretora, da escola, etc, etc. Porque isso aqui é um documento, né? Se acontece alguma coisa com você no estágio, precisa ter tudo registrado, né? É uma coisa séria isso, né? Que todas as faculdades fazem, o MEC exige, é uma coisa que o MEC confere isso, né? Então é uma coisa que tem que ser bem feitinho, ok? Beleza? Então é isso, né? Depois que o aluno fez tudo, né, pegou as assinaturas, preencheu o relatório, o que ele vai fazer? Ele vai enviar para a faculdade, que nem está ali no textinho que a tutora vai te mandar, vai aguardar a autorização, eles vão dar um ok lá que você pode iniciar o estágio, e aí você, né, recebeu o documento via protocolo, né, da faculdade que pode iniciar. E aí é só você começar o estágio. Aí tem um vídeo lá explicando como você preencher os relatórios de estágio, pegar a assinatura da diretora, né, e comprovar que tu fez o estágio, que essa parte é bem fácil, ok? Mas essa primeira parte é apenas autorização. Vinícius, mas é burocrático. É burocrático. Em toda faculdade e tem faculdade que é pior ainda, né? Mas a UniBF a gente percebe que é bem mais mastigado. Mas você precisa seguir o passo a passo certo, né, para você ter êxito no estágio, ok? Beleza? Preencheu tudo certinho, né? Tudo certo, autorizado, pode começar. Fez os estágios, terminou, concluiu, foi aprovado, passou, ok? Beleza? Fica com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição.